Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Continuando e chegando agora à reta final desse texto, estudando o último grande trecho que vai desde o versículo 40 até ao versículo 56. Como de costume, e como fizemos nos nossos dois últimos programas, nós vamos aqui dividir esse trecho em duas partes para que possamos analisá-lo com mais cuidado. Então vamos ler hoje juntos os versos 40 ao verso 48. Diz assim então o texto da bendita palavra de Deus. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla de sua veste e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou. Senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo porque lhe havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Nós vemos aqui uma coisa interessante. Nós vemos duas histórias de milagres, dois relatos de milagres no Evangelho de Lucas, também da mesma forma e no mesmo formato no Evangelho de Marcos, e os dois têm uma mesma temática, a temática da fé. Nós vamos ver que Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E nós vemos aqui a fé dessa mulher que foi curada por Jesus. Mas a história começa com Jesus voltando aqui da terra dos Gerazenos. O povo estava esperando, com expectativa ali, aguardando a chegada de Jesus. E logo que ele chegou, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, judeu, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Certamente isso aqui era incomum, essa atitude de um judeu se achegar e prostrar-se aos pés de Jesus, era porque ele estava reconhecendo, pelo menos, que Jesus era enviado pelo Senhor, por Deus. Ele então disse que ele rogou que Jesus entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte. E aí Jesus imediatamente consente e vai com ele em direção à sua casa. No caminho, o texto diz, nós temos aqui a interrupção da narrativa da história de Jairo e de sua filha para iniciar uma outra história, a história da mulher com fluxo de sangue, com hemorragia. Certa mulher, verso 43, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla de sua veste. É interessante, a história se desenvolve de um modo aqui que alguns não compreendem. Por que essa mulher precisou se esconder? Por que essa mulher tocou secretamente a sua roupa? Se ela tinha um mal que a afligia há tanto tempo, se ela já tinha gasto todos os seus recursos e já não tinha mais esperança ou expectativa de ser curada, e como nós vemos em todos os evangelhos, praticamente em toda a história, que as pessoas se achegavam a Jesus e eram por ele acolhidas, recebidas, por que essa mulher fez isso? A razão é simples. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, porque
Por estar com um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. E ela, assim como um leproso, deveria inclusive avisar as pessoas que ela estava imunda, que ela não podia ser tocada. Aquela mulher certamente vivia à margem da sociedade, era mais uma marginalizada, era mais uma que não era bem vista, aceita. Por quê? Porque era considerada imunda. Ela tinha uma hemorragia que não estancava e certamente todas as pessoas que sabiam da história a evitavam estar perto dela. Naquele tempo era muito comum que aqueles leprosos, aqueles que tinham certas doenças, se afastassem, e eles tinham que avisar as pessoas que estavam doentes. E por isso eram discriminados, não eram aceitos, não eram bem vistos, não eram bem quistos no meio da sociedade. É por isso que essa mulher se apertou e de forma escondida simplesmente tocou na veste de Jesus. Mas a fé dessa mulher é uma fé enorme. Ela creu que se simplesmente tocasse na veste de Jesus, ela ficaria curada. E o texto diz: e logo se estancou o fluxo de sangue. Eu creio que se não fosse a interrupção de Jesus, aquela mulher teria conseguido exatamente o que queria: entrar secretamente, tocar na veste de Jesus, ser curada e sair secretamente, sem que ninguém a notasse, sem que ninguém precisasse prestar atenção que ela estava ali, que sem dúvida, sem que ninguém precisasse se afastar dela porque ela estava perto. Mas não era esse o plano de Jesus. O texto diz no verso 45: disse Jesus: quem me tocou? Os discípulos parecem não acreditar que Jesus está perguntando isso. Mestre, nós estamos aqui com tanta gente e o Senhor quer saber quem foi que te tocou? A multidão está aqui te apertando, te comprimindo, e você está preocupado em quem tocou você? Mas Jesus diz: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Eu imagino que nesse momento Jesus parou e estava olhando ao redor, não que ele não soubesse quem era, certamente ele sabia. Ele estava olhando ao redor para ver se alguém se manifestava, né? Certamente as pessoas estavam também ao lado, ao redor, olhando umas para as outras, olhando para o lado e para o outro, para ver se alguém se acusava, se alguém tinha tocado o mestre de tal forma que tinha sido curado, alguma coisa tinha acontecido, porque ele disse que saiu o poder dele, né? Poder para curar. E aí então essa mulher, sem ver saída, se apresenta. E ela não só se apresenta, mas ela estava tremendo, com medo, claro. E ela se prostrou ante o Senhor. Ela se ajoelha, ela se prostra tremendo, porque ela não sabia o que ia acontecer. Não lhe era permitido estar no meio das pessoas, porque ela era imunda. Não lhe era permitido que ela ficasse ali no meio da sociedade, porque ela tinha que dizer que era imunda. E agora, descoberta, talvez ela temesse no coração que ela fosse mais uma vez ser humilhada publicamente, ou alguma coisa aconteceria. Mas ela então confessa diante de todos por que ela tinha tocado em Jesus. Certamente ali ela pôde contar: já tem 12 anos que eu tenho um mal, 12 anos que eu sofro de uma hemorragia, 12 anos sofrendo, 12 anos e todos os meus recursos se foram. Mas agora, tão somente porque eu toquei na veste de Jesus, eu fui curada. Jesus então diz: tem bom ânimo, se anime, minha filha, fique feliz, tenha alegria, filha, a tua fé te salvou. Jesus pôde elogiar a fé daquela mulher, grande fé que ela tinha, de que tão somente pelo toque na orla, na borda, na pontinha do vestido da vestimenta de Jesus, ela poderia ser curada. Certamente aquela mulher tinha planos de ser curada da sua enfermidade e ficaria feliz, mas Jesus tinha um plano muito maior. Jesus queria restaurá-la por completo. Jesus queria que as pessoas vissem que agora ela não era mais imunda. Jesus queria que as pessoas vissem que agora ela estava restaurada, que ela podia estar perto da sua família, que ela podia estar perto das pessoas. Ele a restaurou por completo. Isso, sem dúvida, é algo precioso. Jesus diz então: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
nós vamos continuar o estudo desse trecho, considerando a segunda parte e finalizando este capítulo 8 de Lucas. Mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.